Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado por toda essa jornada, essa missão, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Você que está chegando agora no nosso canal, faça isso, dê um joinha, acione o sininho, compartilhe. Sempre que você fizer isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a Santa Igreja celebra os santos Timóteo e Tito, bispos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde próprio deveria ir. Disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho que nós já ouvimos em muitas outras oportunidades, mas hoje, em especial, tem um ponto muito interessante aqui. Alguns pontos que eu quero citar aqui. Primeiro, a necessidade de Jesus de não ficar apenas com os 12 apóstolos, ele chama agora discípulos, ele faz a escola do discipulado. E a esses discípulos e discípulas, Jesus envia-os de 2 a 2, e aqui diz aqui, à sua frente. Ou seja, esses que vão à frente do Senhor, é aqueles que vão abrir o caminho para o Senhor passar, facilitar. Quando você vai numa família e a família é evangelizada, você não tem tanto trabalho, talvez, assim, de levar a palavra, até mesmo postura de oração, quando você vai iniciar um momento de oração, queira por uma refeição, por uma partilha, enfim. A família já está posicionada, com postura. Quando não, você tem um certo trabalho, porque ninguém chegou à frente. Exatamente isso que Jesus diz aqui. À minha frente. Esses chegaram primeiro que Jesus, para quando Jesus chegasse, encontrasse ali, naquele lugar, um coração acolhedor, pronto para acolher a palavra. Ao mesmo tempo, na outra parte, digamos assim, ele diz assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí justifica os chamados outros 72 discípulos, outro mais discípulos, porque a messe é grande, ou seja, o trabalho de evangelizar é grande, mas os trabalhadores sempre são poucos, ou estão poucos, não sei. Mas é uma reclamação aqui da necessidade de ter mais discípulos para a missão. E aqui é interessante que mais vai dizer aqui que por isso precisamos rezar. Por isso pedi ao dono da messe, quer dizer, pedi ao Jesus, que é o Senhor da messe, pedi ao dono da messe que mande operário para a colheita. Mande operários para a colheita, isso é muito interessante.
a nossa vida de oração pelos sacerdotes, a nossa vida de oração pelos seminaristas, pelos vocacionados, também não somente a vocação sacerdotal, mas a vocação matrimonial, né? A vocação da família, propriamente dito. Pedir ao dono da messe que envie homens e mulheres para essa nobre missão. E aí vai dizendo o seguinte, dando continuidade, eis que vos envio. Aí Jesus começa a mostrar os desafios que vai passar aqueles que aceitaram fazer parte desse discipulado. Eis que vos envio como ovelhas, cordeiros, no meio de lobos. No meio de lobos. Então você sabe que ao estar no meio de lobos, nós vamos viver essa dinâmica, essa peculiaridade, porém a missão não pode perecer diante dos ataques do lobo, diante das mentiras, diante das ciladas. Não podemos, mas nós não fomos enganados, sabemos. O grande problema é reconhecer quem é lobo. Nem sempre nós temos a facilidade de reconhecer quem é lobo, porque muitas vezes nós estamos lidando com cordeiros, ou seja, lobos vestidos de cordeiros. Isso acontece de fato na nossa vida cristã, mas as consequências das ações desses lobos sofreremos, porém Deus está conosco. Aquele que nos chamou para a missão não nos deixará perecer. Isso é importante. E aí dizia o seguinte, dizei primeiro em qualquer lugar que entrai, em casa, a paz esteja nessa casa. Ou seja, em primeiro lugar você transmite o Espírito Santo para aquela casa. Se naquela casa não mora alguém aberto à paz, a paz voltará para você, não se preocupe. Não, nada é desperdiçado para quem evangeliza. Nada é desperdiçado para quem evangeliza. A paz voltará para você. E aí, continuando, quando entrardes numa cidade, fordes bem recebido, comei do que vos derem. Bom, é a simplicidade. Não é possível evangelizar sem a simplicidade. Não podemos escolher cardápio quando estamos na missão. Deus cuidará de tudo. Deus cuidará de tudo. E que a palavra de Deus hoje possa nos colocar dentro do coração do discipulado de Jesus e que nós possamos verdadeiramente realizar esse projeto grandioso, sem medo, com coragem, para enfrentarmos os desafios, confiando naquele que nos chamou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade ao seu Filho Jesus, que a Virgem Maria, Santíssima Mãe, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de todos os sacerdotes que nela necessitarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.